gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Érica e eu vou fazer uma pesquisa de opinião sobre o jovem e o seu protagonismo na sociedade atual. Tudo bem, Érica? Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Me conte um pouco sobre você. Da minha fase de jovem ou atualmente? Do jovem atualmente, assim, Muito o que bem. você gostava de fazer? Olha, eu, como jovem, sempre me interessei, na verdade, pelos estudos. Sempre tive na cabeça a ideia realmente de continuar a minha graduação. No início, a interferência da área matemática foi grande. Depois eu acabei no terceiro do ensino médio me interessando pela parte biológica e acabei fazendo o meu foco do cursinho para essa área biológica. Consegui alguns resultados bons em faculdades, mas eu não tinha na minha cabeça até então a ideia de lecionar. Então eu não queria uma formação para licenciatura e resolvi me atirar no trabalho, indo ajudar meu pai, que nessa época tinha um comércio. Acho que um ano depois meu pai acabou tendo um infarto e isso foi bom porque a gente pôde já estar do lado dele e auxiliando. Com essa mudança eu acabei mudando o meu curso também para a área administrativa, só que eu me apaixonei pela parte contábil e saí da faculdade com o primeiro diploma, graduada em ciências contábeis. O tempo acabou me levando para a área financeira, mas não como profissional da área, e sim como secretária. Para a habilitação como secretária, eu precisei me formar no secretariado executivo e ter a docência de duas línguas, o português e o inglês. Com a vinda para a Analândia, eram poucas as oportunidades que eu tinha de continuar trabalhando em boas empresas, grandes empresas, como secretária. E aí eu me dispus a trabalhar com os adolescentes e as crianças e tirei o primeiro diploma de licenciatura. Aí agora eu já estou na licenciatura de pedagogia e na licenciatura de português e inglês, tudo junto, para poder continuar atendendo bem tanto os jovens quanto os mais velhos que necessitam. Você agora está dando aula também, né? Agora eu dou aulas particulares, quem precisar, viu pessoal, só procurar. Depois aqui embaixo ó, vai aparecer os contatos. Isso vai aparecer aqui, gente. Pode ficar tranquilo, vai estar tudo aqui embaixo. E agora eu estou lecionando em casa mesmo, que é uma coisa que eu realmente gosto de fazer, me dedico ao máximo. O conforto também é maior, né? O conforto é maior, é mais difícil. Não aprende na escola. Exato. E consegue ter uma... E tem a facilidade da gente poder focar em um único aluno ao invés de 30 ao mesmo tempo, né? Então essa facilidade ajuda com que o aluno tenha um maior desenvolvimento. E qual foi o seu maior sonho e como você conquistou ele? Olha, você pretende conquistá-lo aí? Um dos meus maiores sonhos era, falando de educação, era a minha formação na língua inglesa, né? Sempre tive o desejo de aprender qualquer língua, mas o inglês sempre me chamou bastante atenção. E eu ficava fascinada de ver aquele pessoal falando e eu não conseguia. Então, a facilidade que isso trouxe para mim com o diploma de secretário executivo foi tamanho. É claro, a gente vive num país onde a gente praticamente não pratica e eu, pela distância, também tinha parado de praticar. E agora que eu pude voltar a conversar com as pessoas em inglês também, para mim é fascinante, né? A gente não precisa estar no outro país para falar a língua deles. Né? E como você se vê daqui a 5 anos? Olha, eu andei engajando outros projetos. A saída minha do mercado me trouxe essa possibilidade, né? Eu, inclusive, estou concorrendo a uma vaga no Conselho Tutelar. Então, eu espero, se for da vontade, que eu daqui a 5 anos eu esteja no Conselho batalhando a segunda fase do Conselho, ou não, ou de repente eu já esteja com a minha escola, por que não? Por que não, né? Lecionando dentro da escola. Quem sabe aqui a gente pode trazer mais oportunidades para os jovens, abrindo um outro espaço, né? Em que vocês possam ter como trabalhar depois de formados, quem sabe? Eu acho que eu acho que vale a pena sonhar. A gente precisa continuar pensando que pode dar certo. E assim,
Você tem algum preconceito na forma que os jovens se vestem hoje em dia, na forma das gírias que eles têm, assim, que muitas vezes acabam afetando a população? Então, na verdade, assim, eu acho que tudo faz parte de uma época. Na minha época, nós também tínhamos algumas gírias que não eram entendidas pelas pessoas mais velhas e que hoje, para mim, algumas gírias de vocês soam estranhas no meu ouvido, mas a gente sabe que entre vocês é algo comum. Então, eu repito que é algo realmente da idade de vocês, do período de vocês, uma forma de comunicação entre vocês. A gente costuma dizer, quando a gente está falando de português, que existem certos dialetos e as pessoas, para se sentirem inteiradas disso, elas falam esse dialeto, elas se vestem daquela forma, né? É uma maneira de ser aceita naquele lugar onde você gosta de estar. Mas assim, o concordar com tudo, eu acho que não é necessário concordar para respeitar. Eu acho que a gente precisa, em primeiro lugar, respeitar o próximo, independente da maneira como ele pensa, age ou sente. O respeito vem em primeiro lugar. Se eu gosto ou não da forma como está sendo apresentada, é outra história. Mas eu acho que o respeito vem em primeiro lugar. Você falou agora que era um dos temas da segunda pergunta sobre o jovem, o jeito que ele se veste, o jeito que ele age, é para se encaixar realmente na sociedade atual. Exatamente. Foi exatamente o que você já acabou de dizer. E assim, sobre a frase, os jovens de hoje em dia são analfabetos funcionais. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, na verdade, estávamos até eu e um outro colega conversando a esse respeito. Hoje em dia a gente tem uma grande dificuldade de ver a real formação do jovem. Os jovens de antigamente, eles saíam formados tanto na leitura quanto na escrita. O que escrevia sabia ler ao mesmo tempo. Hoje em dia a gente tem os analfabetos funcionais, são aqueles que conseguem dominar determinado conteúdo, mas não têm a capacidade, por exemplo, de escrever uma redação, de escrever um texto. Ele consegue se virar no dia a dia dele, mas com uma certa limitação. Então, por favor, jovens, continuem suas leituras, continuem seus estudos. Quanto mais vocês estudarem e lerem, mais vocês vão aprender. E a dificuldade que a gente tem, que eu vejo como educadora, é essa passagem simultânea de alunos com determinadas deficiências na leitura e na escrita para o próximo ano. Então aí já vira um acúmulo e às vezes a professora que o recebe, por exemplo, no 5º ano, ele já está com uma defasagem de 4 anos e ela tem que tentar consertar ele nesse 5º ano antes dele passar para aquele processo de um professor para cada matéria. Porque a professora de português, ela vai explicar sobre a literatura e sobre a gramática, ela não vai ensinar a criança a ler e escrever. E também não é esta a função dela, isso faz parte do ensino fundamental, do primeiro ensino fundamental. E muitas vezes da educação infantil, né? Hoje em dia a maioria das crianças chega da educação infantil para o ensino fundamental quase pronta nessa parte, nessa formação. Então eu vejo sim essa dificuldade. Mas em se tratando de Analândia, o que a gente vê também é uma certa deficiência do estudo dos pais. Esses pais não tiveram o estudo necessário por conta de opção, por conta de situação, que não é isso que está em questão agora. Mas essa dificuldade os dificulta acompanhar o estudo do filho. E aí não cobra, e aí não acompanha. Então o que ele fez é melhor do que o que o pai havia feito. Então tá bom. Mesmo que esse tá bom seja muito exato, ou até quase nulo, né? A gente vê isso. Então assim, a minha maior bandeira, a bandeira que eu venho levantando e vou continuar defendendo até quando Deus quiser, é a bandeira da educação. Eu acho que a gente pode se tornar um povo melhor, uma pessoa melhor com a educação. Não a educação de, por favor, bom dia, isso são valores que os nossos pais, nossos avós transmitem a nós. Mas a questão de saber quem eu sou, saber o que eu quero, saber entender como o outro pensa, isso faz parte da educação. A gente aprende na escola, né? E é bom porque aí a pessoa se desenvolve de uma forma natural, sem forçar. E aí, quem sabe assim, ela continua levando para casa todo esse ensinamento, ensinando o pai que sabe menos, né? A gente tem ainda essa diferença social, que os pais acham que são eles que ensinam
Eu já acho que a gente aprende muito com vocês, mais do que o que eu tenho para ensinar. Eu tenho muita coisa para ensinar por conta da minha experiência. Mas a lida no dia a dia que vocês têm para me passar é muito grande. Vocês são uma geração que estão anos-luz na minha frente, né? Vocês pensam em coisas que eu, com a idade de vocês, nem sonhava. Então eu acho sim, como que a gente podia pensar em hoje desenvolver uma startup? Coisa que para vocês hoje é um piscar de olhos. Então eu acho que sim, a gente tem muito que aprender com vocês. E se todo mundo tivesse esse olhar, acho que a gente já estaria num... O ser humano, no sentido geral da palavra, já estaria num patamar muito melhor. Muito melhor. E você se considera protagonista da sua vida? Olha, eu acho assim, eu não sou... Eu acredito ser a protagonista, mas assim, eu conto com muito ator coadjuvante, quase o papel principal. Né? Eu Sozinho acho que... a gente não Sozinho, consegue. não. E eu acho que assim, o desenrolar da minha história, acredito até assim que aqui na Terra eu sou protagonista, né? Mas pela minha crença, quem dirige tudo por mim é Deus. Então assim, Ele me deu a honra de dirigir a minha vida, vamos dizer assim, com o livre-arbítrio. Mas a gente sempre recorre a Ele, né? E aos anjos que nos cercam, sejam da própria família, sejam amigos, sejam os colegas que frequentam conosco a mesma igreja, porque a gente sozinho não é nada. A gente às vezes reclama, nossa, eu odeio esse pão. Sim, mas você não sabe quanto deu o trabalho daquele padeiro ir lá levantar, fazer aquele lá eu ganho o pão dele. Também tem muita gente que nem pão tem pra comer. Exatamente. Então eu acho que a gente... Não adianta, mesmo que a gente queira fazer tudo sozinho, hein, é quase que impossível. Eu vejo como sendo necessário a presença, né? Cada um está no seu devido lugar. Às vezes as pessoas tipo falam... uma balança, né? Um tem que equilibrar. Tem que ter o equilíbrio. A gente tem que viver... É um ecossistema, nós somos um ecossistema, né? Eu vejo às vezes algumas pessoas dizendo, não, porque meu filho tem que ser engenheiro, o meu filho tem que ser advogado, mas o meu filho também pode ser pedreiro. Porque se eu não tiver um pedreiro que construa o escritório onde o engenheiro trabalha, o advogado vai advogar, né? Não vai ter. Então, assim, a gente tem que ter, sim, os altos e os mais baixos, tem que ter interesse em todas as áreas. Tem muita gente também que, quando você fala em sonhar, tenta destruir seu sonho porque não teve aquela experiência no passado. Ou não teve a capacidade de alcançar, né? Tem muitos pais que, por exemplo, sonham em ser jogador de futebol, às vezes não conseguem alcançar aquele sonho, e um filho que pensa em ter algum sonho, assim, pra conquistar no futuro, acaba muitas vezes desviando, falando, não, você não vai ganhar dinheiro com isso, você não vai conseguir. E tipo, faz alguma coisa que você vai ganhar dinheiro no futuro. Isso. A questão é só ganhar dinheiro, né? Exatamente. Assim, eu não vejo isso como sendo ferramenta principal. Eu acho que a maior ferramenta, a parte importantíssima da profissão que você escolher é o prazer que ela te traz, né? Eu tive a oportunidade de fazer diversas outras coisas e me encontrei na educação. Então, assim, o lidar com a pessoa, não digo a educação propriamente dito como professora, mas o passar conhecimento para outra pessoa me dá uma satisfação tremenda. O pouco que eu conheço, podendo ser disseminado para outras pessoas, podendo ser divulgado para outros, multiplicado, né? Eu acho que traz para mim um prazer, sim, descomunal. Exatamente. Então eu acho que em primeiro lugar a gente tem que ter prazer. Não importa o que você vai querer ser. E o mais importante de tudo, e o que eu tento passar para os meus filhos, não é o que eu quero que você seja, é o que você deseja ser. Porque uma coisa é o que eu quero para você. É óbvio que os pais só querem o melhor. Mas talvez, será que o melhor para mim é o mesmo seu melhor? Às vezes não, né? Então, no caso do mais velho, nós tínhamos o desejo de que ele se tornasse ou fizesse área militar. Ele está nos mostrando que não é esse o desejo dele, e isso tem que respeitar. Apesar de ter toda uma facilidade de renda fixa, enfim, mas não é esse o desejo dele. Então, a gente só pode pedir a Deus que continue dando força para ele seguir a caminhada dele e que a gente possa apoiá-lo. Eu acho que essa é a melhor questão, apoiar, independente da decisão que o filho deseja tomar. E assim, fala uma frase, assim, uma dica para o jovem que ainda está conquistando sonhos, que está começando nessa fase de trabalho. Você tem alguma dica, alguma... Eu acho que assim, uma frase que eu levo para mim, que eu sempre carreguei, inclusive eu copio ela
de um dos nossos pensadores importantes da era atual, né? Agora até me falhou, Cortella, Mário Sérgio Cortella. Ele sempre diz assim, em muitas das palestras que eu assisti dele: faça o seu melhor. Não importa se isso vai te trazer benefícios ou não, mas sempre haja da melhor forma que você puder. Faça sempre o seu melhor, até no servir o café da manhã para o seu irmão. Você realizando com o seu melhor empenho, você pode ter certeza que pelo menos o seu dia vai ser melhor, que dirá o restante das atividades que você tiver que fazer. Então, quanto melhor a gente agir, melhor retorna para nós. Então, essa é a dica para hoje, para amanhã e para todos os dias da nossa vida. Então é isso, gente. Muito obrigado, Érica. Eu agradeço a presença. Obrigada. Você disponibilizar um tempo pra gente. A gente pegou ela de surpresa, gente. Mas é isso, o que é importante é que ela se disponibilizou a ajudar na pesquisa de opinião, essa pesquisa assim, sobre o jovem e o mais adulto, os sonhos a ser conquistados. E é isso, galera. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui também. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas consigam ficar por dentro desse conteúdo, tá bom? As informações da Érica, caso alguém queira contratar ela para ser professora, para ensinar inglês, matemática, vou deixar tudo aqui embaixo. Vou deixar tudo aqui embaixo para vocês, tá bom? Instagram é Érica Yashman. Facebook Érica Yashman também. Então, gente, olha, também vai lá seguir ela no Instagram, no Facebook. Eu vou deixar o contato dela aqui pra vocês, tá bom? É isso, gente. Obrigado. Um abraço, pessoal.